Esse é o Radar Jurídico, o programa que é veiculado pela TV Rede Livre, pelo YouTube. E você pode se inscrever, clicar no sininho e acompanhar a programação da TV Rede Livre. Esse é o Radar Jurídico e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a competência da Câmara dos Deputados, se tem obrigação ou não de cumprir decisões do Supremo Tribunal Federal quando se tratar de sentença penal transitada em julgado. Esse é um assunto que polemizou ontem e hoje, tanto na Câmara dos Deputados, os ânimos aqueceram, como no Supremo Tribunal Federal, uma inquietação de vários ministros. A Câmara dos Deputados, por maioria apertada, resolveu manter a deputada no mandato, mesmo sendo condenada, presa e foragida na Itália, já com pedido de extradição para cumprir pena no Brasil. O que causou espécie para muitos juristas brasileiros e não haveria de ser diferente, porque a Constituição Federal, no artigo 55, estabelece as condições mínimas para que um senador ou um deputado federal ou parlamentar perca seu mandato. Estabelece que entre as causas da perda do mandato está exatamente sentença penal condenatória transitada em julgado, que é o caso não só da deputada Carla Zambelli, como também de Alexandre Ramagem, que também é outro foragido que está fugindo para não cumprir uma pena que já transitou em julgado. Ou seja, 2 deputados federais na mesma situação. Mas, para surpresa de alguns, para mim nenhuma, o Supremo Tribunal Federal, através do despacho do relator, ministro Alexandre de Moraes, já disse que a Câmara Federal tinha apenas a obrigação de cumprir a Constituição Federal, no caso de uma decisão da Suprema Corte transitada em julgado, apenas de declarar a perda do mandato e não julgar o mérito se foi justo ou não foi justo, como fez a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Analisou e disse que não tinha os indícios todos para ela perder o mandato. Certamente isso não compete mais à Câmara Federal, porque o Supremo Tribunal Federal é a Corte Máxima brasileira, houve uma instrução processual que respeitou a ampla defesa e o contraditório, juntaram-se provas e os elementos processuais permitiram que ela fosse condenada, e assim o foi pelo Supremo Tribunal Federal, a mais de 10 anos de prisão. Todos os crimes devidamente comprovados, não há dúvida sobre isso. Então não caberia à Câmara desfazer uma instrução processual e uma sentença penal condenatória transitada em julgado da Suprema Corte. Então eu comungo dessa mesma ideia de que a perda do mandato é automática. Apenas a Câmara deve comunicar ao plenário e à deputada de que ela perdeu o mandato por conta de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Não foi isso que aconteceu no Congresso Nacional. Nós assistimos tantas coisas idas e vindas na madrugada desta semana, em que os deputados até às 3 horas da manhã estavam discutindo se iam ou não respeitar o Poder Judicial brasileiro. Quero só finalizar para dizer que existe no Brasil aquela velha linha de pensamento de Montesquieu. A divisão dos poderes, legislativo, judiciário e executivo, é fundamental, e diz isso a nossa Carta Magna, para a harmonia e funcionamento da República Brasileira. Portanto, uma decisão de um poder judiciário não cabe ao poder legislativo desfazer a decisão do poder judiciário. Pode-se até discutir no âmbito do processo judicial as temáticas que podem ser discutidas, como uma revisão criminal ou qualquer outra natureza, mas jamais dizer que o Supremo Tribunal não pode julgar qualquer cidadão brasileiro que cometa crimes. Então, assim, eu vou dizendo que essa crise dos poderes está cada dia mais acentuada no Brasil, sobretudo com as decisões que o Congresso Nacional vem tomando nos últimos dias. Seja pelas emendas secretas, que também violam a Constituição Federal, o artigo 37 é claro, moralidade e publicidade com o ente público é constitucional, e as emendas secretas também violam isso. Como agora, mais uma vez, viola a Constituição Federal ao dizer que decisão do Supremo não se cumpre.
se joga na gaveta e deixa deputada e deputado soltinho por aí para continuar fazendo seus crimes que já está nos autos, né? Então eu fico por aqui dizendo a vocês que nós precisamos estar com o radar ligado, acompanhando as decisões para que a gente não seja enganado pelas mídias menos importantes que nem sempre falam a verdade para você. Esta é a realidade dos fatos e o Congresso Nacional vai ter agora um problema para resolver, porque a perda do mandato foi já declarada pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu fico por aqui e espero você no próximo episódio do Radar Jurídico.